Olá pessoal, muito bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal, tá? Aqui no seu canal Eletrônica Descomplicada. Nessa videoaula a gente vai falar sobre associação de resistores em paralelo, ok? Então vimos nas videoaulas anteriores a associação em série, fizemos alguns exercícios, alguns exemplos. Nessa aula a gente vai começar aqui essa parte teórica da associação em paralelo, para na próxima aula a gente, nas próximas, talvez umas 2 aulas aí para a gente fazer alguns exercícios, ok? Então vamos lá. Associação de resistores em paralelo. O que nós temos aqui de importante para a gente analisar? Então eu já desenhei aqui uma primeira figura, tá? Então a gente tem aqui os pontos A e B e a gente tem aqui de maneira genérica, né, uma representação de um resistor aqui, um R1, um segundo resistor R2, um terceiro R3 e até um possível RN, né, os 3 pontinhos aqui, né? Apenas relembrando que a gente pode ter o 4, o 5, o 6, o 10, até o 20, não importa essa quantidade, tá? Então eu representei aqui de maneira genérica também, ok? Vamos falar aqui da característica do circuito em paralelo para a gente poder voltar na figura e visualizar isso na figura, tá? Característica, então só apenas recapitulando aqui. Lá na nossa análise do circuito em série, a gente usou uma característica da corrente. A gente afirmou que a corrente no circuito com os resistores em série, ela é a mesma em cada um dos resistores, ela não se divide, porque a corrente tem apenas um caminho entre os pontos da nossa análise, ok? Aqui é ao contrário, ok? A corrente, que é dado por I, né, a nossa I, se divide entre os resistores, ok? Entre os resistores, que entre os pontos, né, vamos deixar bem explícito aqui, entre os pontos da análise, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Quais são os pontos da nossa análise? Ponto A e ponto B. Vou pegar aqui de outra cor para facilitar. Então, ponto A, ponto B, ok? O que acontece? Ó, vamos enxergar essa corrente aqui, ó, vamos desenhar ela e imaginar ela aqui. Ó, nós temos uma I aqui, ó, saindo do ponto A. Quais são os caminhos dela sair do ponto A e chegar no ponto B? Ela pode simplesmente, ó, pegar esse caminho aqui de cima, ok? Ela pode continuar aqui reto. Ela pode pegar aqui, ó, certo? Ó, e voltar aqui, né? E chegar em B. Qualquer uma delas aqui, ó. Ok? Como ela pode vir aqui por baixo também, né? E pegar nesse último resistor e chegar até B. Então, o que acontece na prática? Na prática, essa corrente ela estaria fazendo isso. Como existe diversos resistores aqui, ela vai estar se dividindo, isso aqui vai ocorrer. Então, essa divisão da corrente entre esses pontos, isso indica que o circuito aqui, nesse caso de resistores, né, da associação em resistores, eles estão em paralelos, ok? Porque existe a divisão dessa corrente. Então, a gente pode afirmar que entre o ponto A e o ponto B, esses resistores estão associados de maneira paralela, ok? Simples assim, apenas analisando aqui, enxergando como a corrente, né, imaginando aqui como a corrente irá percorrer no circuito, se dividindo, por quê? De novo, porque tem mais de um caminho, ela pode chegar por aqui, por ali, por aqui ou por qualquer outro aqui embaixo, caso tenha, ok? Então isso caracteriza o circuito em paralelo. Vamos dar uma olhadinha aqui na fórmula, ó. A fórmula vai mudar relativamente aqui ao que nós vimos lá na parte de circuito em série, né? Lá era apenas a soma para a gente calcular a resistência equivalente, né, ou total. Então, seria a mesma coisa, tá? Eu estou usando as duas nomenclaturas aqui para que vocês tenham ideia, dependendo da literatura, né? Algumas trazem como RT, outras como R equivalente, ok? Eu vou usar aqui R equivalente aqui agora. Então, vamos lá, ó. Primeira maneira, a gente tem 2 maneiras de calcular aqui a resistência equivalente entre um determinado ponto. Então, eu vou olhar aqui entre o ponto A e B, eu quero saber qual que é a resistência equivalente entre esses 2 pontos, ok? Então, a primeira maneira, ela é aplicada até, né, ou até não, né, seria por 2 resistores de cada vez, né, até 2
R's por vez. Então, essa fórmula, ela tem essa característica, tá? Então, deixa eu explicar melhor essa frase aqui. Note que aqui eu tenho 1, 2, 3 e um Rn. Então, poderia ter 4, 5, 6. Vamos imaginar que tenha 4 resistores. Por essa fórmula, eu teria que aplicar primeiro em 2 resistores, depois, por exemplo, nesses outros 2. Então, isso aqui me daria uma resistência equivalente desses 2. Se eu associasse esses 2, eu teria uma segunda resistência equivalente. Aí eu teria que associar as duas equivalentes para ter uma equivalente final, ok? Então, para 4 resistores aqui, eu teria que repetir essa fórmula, esse cálculo aqui, 3 vezes, tá? Então, ela é, por um lado, mais simples do que a outra que eu vou desenhar aqui, a segunda maneira, mas ela teria que ficar fazendo essa repetição. Então, vamos dar uma olhada aqui na fórmula. Ó. Resistência equivalente é igual, seria o produto, tá, dos resistores pela soma deles, tá? Aqui eu estou chamando de R1, R2 porque não necessariamente é esse, poderia ser uma associação entre 2 resistores, onde eu estou chamando um de R1 e R2, tá? Então, essa daqui é uma fórmula de cálculo de resistência equivalente. É uma fórmula simples de fazer, porque é só multiplicação, divisão e soma, né? Eu consigo fazer na mão facilmente essa conta, e ela envolve apenas 2 valores de resistores, tá? Então, por um lado, é simples de calcular manualmente, por outro, se eu tenho um circuito com muitos resistores, eu preciso ficar refazendo nessa conta diversas vezes até eu chegar no equivalente total final entre os pontos, ok? Vamos dar uma olhada na segunda maneira aqui, ó, para ficar mais claro. A segunda maneira. Nesse caso aqui, ó, não importa a quantidade de resistores, ok? Então, isso aqui é diferente, ó, não importa a quantidade de resistores. Aqui eu tenho até 2 resistores, aqui não importa, ok? A quantidade de resistor. Então, como que é essa fórmula? Ó, a fórmula basicamente é isso aqui, ó. É o inverso da resistência equivalente, vai ser igual à soma dos inversos de todos os resistores do circuito. Então, ó, vamos fazer aqui de maneira genérica, ok? Essa é a fórmula, basicamente, ok? Se eu for isolar esse resistência equivalente aqui também, eu posso dizer que a resistência equivalente é essa mesma soma aqui de cada um dos resistores, ok? R3 mais, vamos generalizar aqui, o meu Rn, posso elevar tudo isso aqui a menos 1. Então, ou seja, é o inverso da soma dos inversos de cada um dos resistores. É a resistência equivalente, ok? Então, de novo, resistência equivalente de um circuito em paralelo é a soma dos inversos, é o inverso da soma dos inversos de todos os resistores, ok? Então, ó, vamos olhar as duas fórmulas e vamos pensar aqui um pouquinho sobre elas. Essa fórmula é uma fórmula muito mais simples de eu calcular do que essa, principalmente se a gente estiver falando aí de um cálculo manual, ok? Então, é uma fórmula mais simples, porém ela é limitante, ela funciona até 2 resistores por vez. Já essa fórmula, ela não tem essa limitação, eu posso fazer com 4, com 5, com 10, com 50 resistores, não importa, porém ela é uma fórmula que ela é uma fórmula mais trabalhosa, né, para a gente calcular aqui de maneira manual. Então, o que a gente vai fazer aqui daqui para frente, tá? Eu vou usar essa fórmula em alguns casos para mostrar para vocês, vou usar essa outra também para provar para vocês que as duas vão dar o mesmo valor, tá? Recomendação, tá? É legal que a gente tenha calculadora científica, tá? Isso aqui é muito comum, você pode talvez até pegar no seu celular um aplicativo, porque a calculadora científica é muito simples, a gente ir direto para essa fórmula, a gente põe somente os números aqui na calculadora e a gente consegue fazer o cálculo. Vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso também na calculadora, tá? Então vamos lá, ó. Recapitulando aqui rapidamente dessa parte teórica dessa afirmação aqui que nós fizemos. Circuito em paralelo, corrente se divide, ok? Essa é a característica, é assim que a gente vai enxergar
como que está associado os elementos aqui, que no caso são os resistores entre os pontos. Então a gente vai analisar a corrente e a gente tem essas duas fórmulas para então a gente poder calcular qual que é a resistência equivalente dessa associação de resistores, ok? Então, nesse momento, a gente sempre está interessado na resistência equivalente. Eu posso pegar, então, entre o ponto A e o ponto B e colocar um único resistor aqui, que vai ser o equivalente de toda essa associação que esses outros resistores estão. Esse é o nosso objetivo nesse momento, tá? Até que a gente vai chegar nas próximas aulas, para a gente começar a aplicar aqui uma tensão, começar a entender qual que é a corrente num determinado resistor, qual que é a corrente num outro resistor, qual que é a queda de tensão num outro resistor, em algum outro ponto do circuito. A gente vai começar a ver tudo isso daí, fazer essas análises, tá? Com as fórmulas da lei de Ohms, tá? Então a gente vai aplicar aqui a lei de Ohms, a gente vai entender depois isso mais para frente, tá? Então por hora essa daqui é a videoaula de hoje, tá? Então passamos aqui a parte teórica da associação de resistores em paralelo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu já coloquei aqui alguma coisinha para vocês, ó, que a gente vai ver na próxima aula, só para vocês terem uma ideia. A gente vai começar a fazer alguns exercícios para a gente poder calcular aqui a resistência equivalente, tá? Por hora são exercícios bem simples, a gente vai aplicar as fórmulas, eu vou fazer com as duas fórmulas para vocês verem que os resultados vão bater. Pretendo fazer uma outra aula, né? Depois dessa daqui eu vou fazer uma outra aula com alguns outros circuitos para a gente começar a ver uma coisinha um pouquinho mais difícil, talvez, vamos colocar assim, que é para a gente começar a exercitar mesmo, tá? Então, por hora é isso, essa vai ser a videoaula de hoje. Se você aí gostou do vídeo, já dá uma curtida aí, compartilha, ativa as notificações aí. Se tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários para mim o que você está achando da videoaula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.